Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Projeto Integrador 5, Licenciatura em Pedagogia. Polo Osasco, primeiro semestre de 2020. Tema: Narrações artísticas em espaços não formais. Para esse projeto integrador, desenvolvemos o trabalho Curiosidade como motor da aprendizagem, conhecendo a vida e as paixões de Candinho, o Cândido Portinari, com o objetivo de criar uma narração artística que instigasse a curiosidade pela vida e pela obra do autor, preparando o público para uma situação de fruição através de situações problematizadoras, focando sobretudo em abrir um espaço para ampliação, tanto das referências artísticas quanto das experiências estéticas. A ideia é que nosso público-alvo, isto é, crianças de 7 a 10 anos, participem dessa narração antes de fazer uma visita, mesmo que online, ao Museu Cândido Portinari. Tentamos também fugir das abordagens mais comuns feitas do pintor para o público infantil, que ressaltam somente o fato dele ter se debruçado sobre a infância, as brincadeiras infantis, e tentamos, com o nosso protótipo, aproximá-las das suas paixões, da pintura, do Brasil e da nossa gente. O Cândido Portinari, ele é filho de imigrantes italianos. Ele nasce numa cidade pequena aqui do interior de São Paulo, chamada Brodowski. E ele, mesmo com origem humilde, ele superou todas as dificuldades para se tornar um dos maiores pintores do seu tempo. Ele desenvolveu características muito marcantes na pintura. Foi um pintor que teve muito apreço pelo Brasil, pela história do Brasil, pela história do seu povo, pela fauna, pela flora. E também ele tentou explorar as contradições sociais através dos seus quadros. E ele se interessou muito cedo pela pintura. O acervo dele hoje computa mais de 5.000 obras. Inclusive, uma das obras dele, que ele fala que é uma obra de muita importância, ele falou A Venci em Vida, porque é uma obra que condensa muitas das pesquisas estéticas dele, das intenções dele, que chama Guerra e Paz. É um painel de 14 por 10 metros. É um painel muito grande, com muita importância, porque fica na sede da ONU, em Nova York, e ela está exposta de uma maneira que, quando os grandes líderes mundiais vão debater num salão da ONU, eles veem esse painel, que é dividido em dois. Então eles veem o painel Guerra, que é onde você consegue olhar todas as mazelas que ele pintou ali, que a guerra pode trazer para as nações do mundo. E quando eles saem dessa sala, eles encontram o painel Paz, que é um painel muito bonito, que também carrega muita força do que a paz pode trazer para o mundo, para as nações do mundo. Então é bem importante, acho que congrega muito do que ele pensava e de como ele pintava. E nesse sentido, trazer a história dele para o contexto de educação não formal, em espaços não formais, num formato de narração artística, é muito importante, porque não é porque a gente está fora do contexto escolar que a gente não pode pensar uma maneira estruturada de ensino que abranja várias questões. E pensando nisso, inclusive pensando na BNCC, que é a Base Comum Curricular, que aponta que as crianças dos anos iniciais, elas têm que ter contato com várias formas de arte tradicionais, contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário. E a narração artística traz uma possibilidade real da gente poder mediar essa produção de conhecimento por meio do encanto que as histórias podem trazer. Então, nesse sentido, esse é um ponto importante do nosso trabalho. Agora a gente vai falar sobre o nosso protótipo da narração artística que a gente vai fazer. Essa história, ela tem 2 momentos com 2 personagens. O primeiro personagem é o Palaninho, que é uma referência a uma carta que o Portinari escreveu quando ele estava fora do Brasil, que ele fala que o Palaninho era alguém da cidade dele, alguém típico do interior da cidade dele. Então, em homenagem a essa figura, a gente batizou o boneco de Palaninho. E no segundo momento, a gente vai ter o personagem que vai fazer o Cândido Portinari. Então, a dinâmica dessa história é assim: nesse primeiro momento, as crianças encontram com um boneco. E a ideia desse boneco é que ele vem para esse espaço com um pandeiro. E nesse primeiro momento, quando o boneco chega no espaço, a gente tem algumas projeções, algumas
ou podem ser reproduções também dos quadros que o Portinari pintou, falando de música, o chorinho e outros quadros, e que tenha tocando um chorinho, o boneco ele entra com um pandeiro e ele vem dizendo ali para as crianças que ele vai ser o grande abridor dos 7 mares das crianças, do mundo da questão pinturística. A ideia mesmo é falar com um vocabulário engraçado para criar uma ligação entre o boneco e as crianças. E o boneco ele vai ser um mediador de um debate que ele vai colocar para as crianças. A ideia é que as crianças formulem hipóteses para poder levar essas hipóteses para o segundo momento, que vai ser essa conversa com o Cândido Portinari. Então esse boneco ele vai fazer 4 perguntas. A ideia dessas perguntas é criar hipóteses. Então a primeira pergunta é o que é um pintor e o que ele faz. Então, pra gente meio balizar o conhecimento das crianças, né? O que é um pintor? Então, o pintor é um cara que pinta parede, um cara que pinta quadro, o cara que pinta tela. Então as crianças elas são forçadas a pensar e formular ali sobre o que é um pintor. Então a primeira pergunta é o que é o pintor e o que ele faz. Então essa pergunta tenta balizar o conhecimento das crianças para que a gente consiga entender ali o que elas sabem o que elas entendem por um pintor. Então a ideia é que essa pergunta ela seja reformulada com uma hipótese. Então o que é um pintor? Então elas entendem que o pintor é uma pessoa que vende quadros. Então elas criam essa hipótese, uma criança anota. São 4 perguntas, cada pergunta uma criança vai ser colocada ali para anotar, para fazer essa anotação. E no segundo momento ela questiona o próprio ator que faz o Portinari se um pintor é alguém que vende quadros. Então, e aí o Portinari feito pelo ator, vai ter uma brecha ali, um momento de curiosidade da própria criança para poder explicar um pouco o que é o pintor e o que ele fazia. Inclusive nesse momento ele pode, nossa sugestão é que nesse momento ele tem espaço para falar que o pintor é uma pessoa que tenha engajamento social, porque era isso que o Portinari acreditava, enfim, nesse sentido que essa primeira pergunta vem. A segunda é onde ele pinta, para a gente poder trabalhar um pouco o imaginário das crianças sobre onde a gente pode pintar, que a gente pode pintar numa sulfite, a gente pode pintar numa tela, a gente pode pintar, e inclusive no próprio espaço que elas vão visitar, fazer a visita, tem afrescos. Então o Portinari ele pintou pela casa, então ele pinta nas paredes também. Então esse é uma pergunta que vem de encontro com essa situação. O que podemos pintar? O que podemos pintar o que as crianças acham que a gente pode pintar? A gente pode pintar animal, a gente pode pintar a floresta, o que a gente pode pintar? Então, essa pergunta vai dar pro ator, no segundo momento, quando as crianças levantarem essa hipótese, o que o Portinari pintou. O Portinari pintou a história do povo, ele pintou momentos artísticos, momentos de encontro do povo, enfim. O que podemos pintar também cria uma curiosidade e um momento ali para as crianças poderem ter contato mais profundo com a obra dele. E se no segundo momento a gente tiver um projetor disponível, a gente pode inclusive mostrar algumas coisas que foram catalogadas pela Fundação Cândido Portinari. A gente pode mostrar para as crianças essas obras, enfim. E você cria ali uma situação de curiosidade a respeito do que ele pintou. E a última pergunta, para fechar, é o que precisa para ser um artista. A ideia é que as crianças debatam e o boneco conduza isso, como a dinâmica vai acontecer conforme a dinâmica das perguntas anteriores. Mas a ideia central dessa pergunta no segundo momento, quando essa pergunta for levada para o ator, é que ele tenha um espaço para falar sobre como ele venceu as barreiras da sua própria classe, como ele conseguiu superar, aliás, superar suas próprias dificuldades para ser um artista. Também a ideia dessa pergunta é para as crianças desmontarem um pouco uma ideia que elas podem ter de que um artista é alguém muito longe delas. Então a gente pode aproximar as crianças de uma maneira mais bacana aí da vida desse pintor com essa pergunta. Então é isso, um primeiro momento com as perguntas, com a mediação do boneco ali, que será feita de uma maneira muito apropriada, muito leve, muito engraçada, mas que leve as crianças a pensarem e se tornarem um agente ativo
do seu próprio conhecimento, não só um sujeito passivo que vai viver as coisas de uma maneira muito mais só aceitando, e colocar as crianças numa situação em que elas possam fruir aquela visita com mais qualidade. Acho que essa é a ideia do nosso protótipo.